Eu queria entender, Lari, como que foi o seu trabalho com o Vitor e que você trouxesse justamente esses pontos que o Vitor comentou, né? Inclusive, eu li a sigla TDCS, fiquei até na dúvida do que seria isso exatamente. Queria que você explicasse, então, um pouquinho do seu trabalho com o Vitor, né? Quando que começou e tudo mais, e sobre esses métodos específicos que ele citou aí. Boa. Então, assim, eu vou responder sua pergunta, mas antes eu quero fazer um comentário que é interessante, né, às vezes engraçado, porque a gente olha para o Vitor e fala assim: "Caraca, Vitor, Delia, Karina e Lari, precisa de tudo isso?" E sim, é interessante porque cada um de nós, a gente ocupa uma posição diferente e importante no cenário da vida do Vitor. Então, sempre quando a gente fala de qualquer tipo de mudança, a gente tem que enfrentar frentes diferentes. A frente comportamental, a frente cognitiva e a frente fisiológica. A frente comportamental eu vejo muito Deli aqui, trazendo ferramentas, trazendo insumos, trazendo estratégias. A cognitiva eu vejo a Karina, como o próprio Vitor disse, cara, desabafar, tirar de dentro, tirar o peso. Então, para mim, Bruninho, resta a fisiológica, né. E é aí que entra o TDCS. Então, eu tive 2 momentos diferentes com o Victor. Um momento em 2019, que a gente focou cognitivo. Então a minha função naquela pré-temporada era não deixar o cérebro do Victor se acomodar. E gente, que tarefa difícil, porque assim, isso é muito bom, né, Victor? Ele é muito bom. Então eu tinha que programar contextos e cenários que eu sempre deixava o cérebro dele operando lá no máximo. Teve até treinos de arremessos que ele fez de longa distância com óculos que bloqueavam a visão dele para a cesta, para você ver, assim, o nível de dificuldade que eu tive que trazer. Agora, no cenário mais recente, a gente entrou numa parte mais fisiológica. Por quê? Sempre quando a gente fala de alta performance, a gente tem que entender se o cérebro ele está com a fisiologia adequada para tanto. Então, vou dar um exemplo. O pré-requisito para um atleta ter um sono de qualidade é ter uma predominância de ondas teta antes de dormir e ondas delta que garantem a profundidade do sono. Se o atleta não está conseguindo dormir bem, o psicólogo esportivo, o treinador mental, pode dar uma série de estratégias de higiene do sono. Mas se a questão for de fisiologia, de ondas cerebrais, por melhor que seja o psicólogo, por melhor que seja o coach, o atleta precisa de um outro tipo de ferramenta. E é aí que eu entro. Então, eu entro na parte mais fisiológica. E aí, o TDCS é uma sigla em inglês. Traduzindo para o português, é estimulação elétrica transcraniana. Então, o que que é essa estimulação? É como se fosse uma fisioterapia para o cérebro. Então, eu coloco eletrodos em regiões pré-estabelecidas por protocolos, e um desses eletrodos emite uma corrente de polo positivo e o outro eletrodo é só para a saída da corrente. Quando o atleta recebe essa corrente, acontecem 3 coisas. Primeiro, aumenta o fluxo sanguíneo. Segundo, diminui a viscosidade do líquor. Terceiro, deixa o neurônio mais excitado, ou seja, enquanto o meu neurônio dispara a menos 70 milivolts, com a estimulação elétrica a menos 50 milivolts. Esses 3 fatores promovem a neuroplasticidade. Então a gente consegue estimular ou inibir regiões para conseguir mudar o padrão fisiológico daquela região. Mudando o padrão fisiológico, a gente muda o padrão comportamental, o padrão cognitivo e até mesmo o padrão emocional.